Bom, em 2023 eu, quando tinha leituras do mês muito grandes, dividi em duas partes. Não só para ser mais fácil de fazer publicações no Instagram, mas também quis experimentar algo diferente e como não estava sem ideias para fazer muitos vídeos, pensei que poderia ser interessante dividir as leituras a meio. Mas em relação aos últimos vídeos ainda sobre 2023, não vou fazer isso. Portanto, este vídeo promete ser longo porque em setembro eu li bastante. Mesmo bastante. Portanto, vamos a isso. Em setembro participei em 3 projetos. Foi o último mês do Sci-Fi Challenge, que é um desafio de leitura de livros de ficção científica organizado pela Sofia de Daily Masses e co-organizado por mim. Li um livro para 48 horas na nona, que é organizado quase todos os meses pela Sofia do The Daily Masses e pela Fate Strange. Normalmente acontece no Instagram. Em setembro foi portanto, a segunda parte da primeira edição do Fantasy Royal Rumble da Knights do Words à la carte, que é um desafio de ler livros de fantasia, para o qual eu li 7 livros. Coisa é pouca. Estava inspirada, claramente. Alguns dos livros que eu li para a Sci-Fi Challenge deram também para ler para o Fantasy Royal Rumble, porque aqui há alguns livros que parece que davam para as duas categorias. Eu juro que não é batota. É mesmo... São mesmo coisas assim. Eu estou a seguir a lista de livros, não pela ordem que os li, mas pela ordem que eu escrevi na newsletter, blog, coisa que eu agora tenho. O qual também vou deixar o link na descrição. Portanto, um dos primeiros livros que aparece aqui nesta lista, talvez aquele para o qual eu escrevi mais, que eu li para o Fantasy Royal Rumble, que foi uma recomendação da Words à la carte, que eu já tinha tentado ler 2 vezes. Quando recebi o livro, quando o comprei, já não sei quando, mas não foi assim há tanto tempo quanto isso. Depois tentei uma outra vez e cá estamos, desta vez. A terceira foi de vez e eu terminei de ler o livro. O livro é o Tigana, do Guy Gavriel Kay. É um livro do qual eu gostei bastante de ler. Só solidificou a minha ideia de eu tenho que ler todos os livros do Guy Gavriel Kay. Já tenho quase todos. Já é meio caminho andado, mas pronto, uma pessoa sabe que colecionar livros e lê-los são 2 desportos completamente diferentes e nem sempre se conjugam. O Tigana é um grande calhamaço, que ao início parece um pouco difícil de entrar, não pela linguagem, não por ser um livro difícil, que não é, mas nós entramos no momento da história e depois, quando acaba aquela parte introdutória, saltamos uma série de anos e vamos acompanhar outras pessoas, muitas vezes sem saber afinal quem é a personagem principal. Este livro é sobre o quê? Onde estamos? Para onde vamos? Qual é o objetivo disto tudo? Isso acontece muitas vezes com livros de fantasia, especialmente ou nos primeiros livros de uma série de fantasia, ou quando estamos a ler livros muito grandes, em que às vezes nos primeiros 100, 150, 200 páginas podemos estar assim um bocadinho à toa, perdidos naquilo que estamos a ler. Mas vale a pena continuar. Quer dizer, se calhar em todos os casos vale a pena, mas no caso do Tigana vale a pena. Tigana é uma história sobre memória, a necessidade dela, não só em termos culturais, mas também os perigos quando isso leva a extremos. Isto é um pouco um parafrasear de algo que o autor escreveu no seu próprio blog sobre o site sobre o livro. Para mim é uma história sobre liberdade, porque nós vamos descobrir um povo que foi
amaldiçoado a cair no esquecimento. E que, ao cair no esquecimento, toda a sua cultura, tudo sobre eles é suposto ser esquecido, incluindo o nome. O que torna este livro, que é dos anos 90, mesmo, acho que ele foi publicado em 1990, extremamente atual. Quer dizer, já era atual naquela altura, mas continua a ser atual nos dias de hoje. E apesar de ter componente mágica, para mim é uma história sobre pessoas, sobre escolhas que as pessoas fazem, que é uma das coisas que eu gosto bastante na ficção científica, na fantasia. São livros que de alguma maneira falam de pessoas. Se nós esquecermos por momentos os pós-plim-pim-pim, a magia, os livros são sobre pessoas e as relações, porque elas têm umas com as outras. Mas é também uma história sobre vingança, luta por justiça, às vezes de uma forma cega, mas lá está, isso são também os extremos das pessoas que também é abordado. Gostei bastante. Eu escrevi mais algumas coisas sobre o livro na newsletter, sem spoilers. Falei em termos gerais de coisas que eu gostei no livro e de personagens, mas se estiverem interessados em ler, o link está na descrição. Se não, eu vou passar para o próximo livro. Este livro, eu já tinha descoberto o livro original quando li algumas coisas sobre o Hobbit, ou sobre a criação do Hobbit do Tolkien. Porque supostamente a criação de criaturas, será que se pode chamar criaturas? A criação do povo Hobbit foi um pouco inspirada por este livro. O livro é o The Marvelous Land of Snurgs e o original é de E.A. Wyke Smith. A versão que eu li é uma versão recente e que é baseada no livro original, mas é uma... Não sei o quão diferente é que é do original, mas é diferente e é mais... eu não quero dizer adequado, ou está mais próximo do... ou tenta estar mais próximo do público infantil dos dias de hoje do que a outra versão, que já terá mais de 100 anos. É um livro infantil, como eu disse. Nós vamos acompanhar as aventuras de Pip e Flora na terra dos Snurgs. Está escrito de uma maneira que nós queremos sempre ler. Quando acabamos um capítulo, queremos ir logo para o seguinte. É uma história divertida. Gostei bastante do audiobook. O audiobook é narrado pelo Stephen Fry. Pronto, qualquer coisa que seja narrada pelo Stephen Fry costuma ser interessante. Pelo menos a parte da narração dele costuma ser interessante. Depois de seguida, foi um livro que eu li pela primeira vez em setembro e reli ainda no mês de setembro. E talvez eu descobri... Talvez não, eu descobri um novo livro de conforto e é este livro. É o Howl's Moving Castle, de Diana Wynne Jones. Também foi um livro que ouvi em audiobook. Pronto, eu descobri este livro um pouco por culpa dos filmes de animação dos estúdios Ghibli, que comparativamente com outras coisas só comecei a explorar recentemente. Uma pessoa já não sabe fazer construções frásicas. E algures em março, em abril do ano passado, eu descobri um artigo que falava sobre... refletia sobre o livro e... porque eu estava na dúvida se queria ler o livro ou não. E para ler esse artigo fiquei com vontade de efetivamente ler o livro, e ainda bem que fiz, porque gostei imenso.
Esta história é inspirada tem alguma inspiração em contos de fadas, que é uma coisa que eu gosto, apesar de não ser, não é um reconto de contos de fadas, nem nada que se pareça, mas nós percebemos que existe uma série de coisas que é normal em contos de fadas, como haverem 3 irmãs, por exemplo, e que a mais velha normalmente não tem sorte nenhuma. E isso é muito repetido pela Sophie ao longo do livro. Portanto, ela sabe que se tentar a sorte dela, que não vai ter. Se tentar procurar sair daquilo que supostamente está predestinado, que não vai ter sucesso, porque o sucesso é para a irmã mais nova. Ao longo do livro, se calhar ela vai descobrir que as coisas não são assim tão lineares como ela achava. Pronto, a Sophie foi realmente uma personagem que eu gostei bastante, a Sophie, o Calcifier. É interessante a versão do estúdio Ghibli, e eu gosto bastante também do filme, mas eu acho que a versão que eu gostei mais foi mesmo o livro. E spoiler, eu reli o livro mais uma vez em 2023. O livro seguinte foi Blood in the Mist, de Hope Mirrlees. Este livro vai fazer 100 anos de publicação em 2026 e é um livro de fantasia escrito por uma mulher e tinha um blurb do Neil Gaiman e foi isso que me fez ficar curiosa com ele. Pronto, tem uma capa fantástica. É um livro também inspirado em contos de fadas, ou pelo menos na maneira como os contos de fadas são contados, que é uma coisa que estou a descobrir que eu gosto bastante. Já gostava de contos de fadas, continuo a gostar, mas histórias que de alguma maneira vão beber à maneira como os contos de fadas são contados e criam algo diferente ou algo semelhante, mas diferente ao mesmo tempo. É muito interessante. É um livro muito British, em algumas coisas. Não ficou um favorito, mas foi uma leitura que eu gostei de fazer e que provavelmente quererei regressar um dia destes, mas não tão cedo. Um dos outros favoritos do mês foi A Pocket Full of Crows, de Joanna Harris. Joanna Harris é uma das minhas autoras favoritas, mas aquilo que eu li dela, ainda não li tudo, mas acho que tenho quase todos os livros dela. Aquilo que eu li dela foram mais os romances do que necessariamente fantasia. Este livro, A Pocket Full of Crows, Pocket Full of Crows, exato, entra mais... faz parte de uma série de livros que ela criou num mundo semelhante ou paralelo ao nosso, em que tem muitas marcas de folclore, contos de fadas e outras tradições semelhantes. Tem também alguma influência de alguma mitologia especial nórdica e apesar de, no caso deste livro, ser mais tem mais marcas do folclore do que outras coisas. Eu adorei, não só a linguagem, mas também a história e toda a linha. É um livro que é ilustrado. Eu não sei se isto por acaso está traduzido em português, mas eu não sei se a edição portuguesa tem as ilustrações, mas se tiver, são fantásticas. É um livro é uma história de amor sem ser uma história de amor, é uma história de vingança e liberdade. E eu não vos quero dizer muito mais sobre o livro. Se algum destes temas vos parece interessante, experimentem. Eu tenho mais livros deste universo que da autora, aliás. Deverei estar a ler o seguinte agora, salvo seja, em janeiro. Agora em janeiro que soa mal, mas pronto. Ouvi em audiobook o The Black God's Drums, do P. Djeli Clark.
Em teoria não era este livro que eu devia estar a ler, eu devia estar a ler o Master of Jin, do mesmo autor, para finalizar essa série. Mas descobri este livro no Audible, porque eles têm alguns livros. Quando a pessoa tem a subscrição do Audible, existe uma série de livros que são extras à subscrição, quer dizer, são gratuitos com a subscrição, mas gratuito não é nada. A pessoa está a pagar a subscrição, está a pagar o acesso a esses livros. Enfim. E como eu já tinha lido recentemente algumas coisas do autor e que tinha adorado, achei que era uma boa ideia experimentar este livro. Ainda por cima, quando descobri que se passava em Nova Orleans, que é uma cidade, uma das poucas cidades nos Estados Unidos que eu acho fascinantes. Uma Nova Orleans alternativa, onde encontramos elementos de steampunk, deuses africanos e em que estamos, em termos de período histórico, estamos a falar num período após os franceses terem sido expulsos do Haiti e que o Napoleão está a tentar invadir a Europa inteira e, portanto, os franceses estão a levar uma coça em várias frentes. E quanto mais longe de França estão, maior é a coça. A novela é curta, muito rica. Eu fiquei com vontade de continuar neste mundo e saber mais coisas sobre estas, não só estas personagens, mas outras pequenas que vão aparecendo. Nós vamos acompanhar uma adolescente que se chama Creeper, que vive nas ruas de Nova Orleans e que vai tentar negociar com o capitão de uma aeronave a passagem para a aeronave em troca de alguns segredos que ela descobriu. Que não devia ter ouvido, mas que descobriu sobre uma arma que se chama The Black God's Drums. Eu gosto imenso como este autor cria personagens femininas e é muito interessante a maneira como ele mistura muito folclore e crenças relacionadas com deuses africanos e não só. Como é que ele consegue meter isso na história? É fantástico. Eu quero ler tudo deste autor. Depois li um dos meus livros mais aguardados de 2023, que é questionável se é um livro ou se não é um livro, porque inicialmente foi escrito como uma web novel. É uma web novel chinesa, chama-se Guardian, e o pen name da autora é Priest. É o primeiro volume, penso que são o primeiro volume de 3, e mistura fantasia, mistério. Seguimos um detetive de uma unidade especial e um professor universitário que esconde mais segredos do que estamos à espera. Eu não quero alongar muito sobre este livro, sobre esta série, mas gostei bastante. E mal posso para ter os seguintes volumes nas mãos para ler esta tradução oficial. Um outro favorito do mês que eu li, neste caso para o Sci-Fi Challenge, que foi uma autora que eu descobri em 2023, que eu vou querer ler tudo aquilo que possa conseguir arranjar dela, é o I Am I, de A. Jiang. Acho que é assim que se diz o nome dela. Portanto, eu li um livro dela em abril, que também aliás, é um dos meus livros favoritos de 2023. E quando descobri que ela ia lançar este, automaticamente comprei. Em I Am I, nós entramos num mundo distópico. Talvez num futuro mais próximo do que queremos pensar que seja possível, onde os humanos podem otimizar-se com partes mecânicas. Somos transportados para o dia-a-dia desta personagem que se chama Ai, que faz ali um bocadinho disto um trocadilho com inteligência artificial, Artificial Intelligence. A sua profissão é ser escritora, mas
estamos num mundo que é altamente dependente da máquina e da inteligência artificial, portanto, os serviços que ela oferece como escritora, ela está a fazer-se passar por inteligência artificial. E ela é contratada para escrever coisas pequenas, desde coisas de marketing como artigos, mais científicos ou menos científicos. Tem que manter os seus preços abaixo daquilo que as grandes corporações ou a grande corporação tem, que é para conseguir fugir ao radar dessa grande corporação. Portanto, ela vive um bocadinho fora do... Como é que eu vou explicar? Ela faz parte do ecossistema, mas ela vive ligeiramente fora. E isso está bem espelhado no livro, portanto não é confuso. Ao longo desta pequena novela, nós vamos descobrir as suas lutas diárias. E foi um livro que me fez refletir sobre o que nos faz de nós, humanos. E se vale a pena perdermos a nossa humanidade em troco de eficiência. Gostei muito, muito, muito. E já ando à carta de tudo aquilo que esteja publicado desta autora, que neste momento são só contos, mas já estou de olho em coisas que ela irá publicar nos anos futuros. Depois, ainda de coisas que eu ouvi no Audible, ouvi o Dancing at the Edge of the World, da Ursula K. Le Guin, que é mais um dos livros de ensaios e discursos da autora. Este, por acaso, tinha alguma parte também de poesia que eu não estava à espera. Alguns, assim, de todos os livros que eu já tenho lido dela de ensaios, este não é o meu favorito. Primeiro porque apanhei alguns ensaios repetidos e que acabei por... Não me fazia sentido estar a ouvi-los, pelo menos naquela fase não me fazia sentido estar a ouvi-los novamente. E a parte da poesia não estava preparada para ouvir, e algumas coisas achei um pouco repetitivos. Não quer dizer que seja mau ou que não seja interessante, mas não era aquilo que eu queria ouvir. No entanto, houve alguns ensaios que gostei bastante, mas não foi a minha... Portanto, de todos os livros que eu já li dela até agora, assim, destes de não ficção, não foi aquele que eu mais gostei de ler. Depois ouvi uma antologia de contos que se chama The Other Animals, editado por Rachel Hamburg. E é talvez das coisas mais estranhas que eu tenha lido nos últimos tempos. Cada conto foi escrito por um autor diferente e é inspirado em comportamentos de animais reais. Mas muitas vezes foi escrito na perspectiva do animal. Não há intervenção humana nem nada que se pareça. Isso às vezes é um pouco estranho. É interessante, mas é estranho. Daqueles que eu gostei mais foi o Transmissions, da Shruti Swami, que também foi uma autora que eu descobri este ano e que li um livro de contos dela, que também foi um dos livros que eu mais gostei de ler este ano. O Transmissions é sobre uma baleia azul. O The Moon Carver, que é o outro conto que eu gostei bastante, do Ken Liu, que também foi um autor que eu li pela primeira vez este ano e que comprei vários livros dele. O conto dele é sobre escorpiões. Então, gostei muito também. Aliás, esse foi um daqueles que eu estava a ouvir a história e eu quase que conseguia imaginar a história em desenhos animados. E um outro que eu gostei bastante, que acho que foi o último desta antologia, é o Rectangles, da Kaylee Swift, e é sobre corvos. E este é dos poucos em que temos um animal a interagir com humanos. Neste caso, pronto, corvos a interagir com humanos. É muito, muito giro. Um outro livro que eu também ouvi só em formato audiobook e era o único livro, sim, é o único livro que eu não tenho desta autora, da Shirley Jackson, e é o The Witchcraft of Salem Village. É interessante.
Aliás, Shirley Jackson podia escrever sobre tudo, porque ela tem uma maneira muito interessante de contar coisas. E alguns dos comentários que ele faz como narrador são muito interessantes. Gostei bastante. Fiz a releitura de um volume de mangá que se chama Old Fashioned Cupcake, de Sagan Sagan, que eu já tinha lido, penso que no ano anterior, em 2022. Porque eu tinha comprado, na altura só encontrei este livro em francês, a edição em inglês ainda não tinha sido editada, e agora quando reli foi na edição em inglês. É uma história que eu gosto bastante, não só pela arte, mas também pela história em si, porque fala-nos sobre... Não é que necessariamente seja uma crise de meia-idade, o personagem não tem meia-idade, ele só está quase a chegar aos 40 anos. Um dos personagens e um outro personagem está quase a chegar aos 30. Mas que são... O mais velho praticamente vive para trabalhar e esqueceu-se... Acha que está a ficar velho. Quem que aos 40 anos está velho? Enfim. Que o outro personagem vai ajudá-lo a voltar a apreciar a vida. Com pequenas coisas. E a comida está envolvida. Li também Le Fond du Monde avec Toi, de Maki Marikido. Já estou a trocar letras. Volume 1 e volume 2 foi um mangá que eu já tinha visto adaptação para a série. E que, assim que vi que existia uma edição numa língua que eu mais ou menos percebo, fui a correr comprar e ler. A história deste livro tem uma parte fantástica e uma parte de romance. Em termos de romance, é uma espécie de segunda oportunidade. Em termos de fantástico, o fim do mundo é anunciado na TV, porque um meteorito vai colidir com a Terra ali a 10 dias. E portanto o que nós vamos acompanhar é 4 personagens ao longo destes últimos dias. E ao mesmo tempo que vamos estar confrontados com estes últimos dias, vamos conhecer um passado de 2 personagens, do qual as outras 2 também têm alguma relação, mas o principal são duas dessas personagens. Vamos olhar para a relação que eles tiveram no passado, como é que isso afetou a vida deles, e vamos ver então esta segunda oportunidade que eles têm. Foi também a última coisa que eu li em setembro, que isto já vai bastante longo, foi o segundo volume de Alice in Borderland, de Haru Asu. Eu tenho toda a série Alice in Borderland e ainda sobra no segundo volume. Em termos de leitura, portanto, o segundo de 9 é muito interessante. É uma reinterpretação de Alice no País das Maravilhas, mas com outras componentes. É bastante violento, a nível físico e psicológico também. Mas eu estou a gostar bastante e estou curiosa para depois ver a série da Netflix. Mas primeiro quero ler o mangá todo. Foram estes os livros, muitos livros que eu li em setembro. Já leram algum? Ficaram interessados em algum? Digam-me nos comentários e até o próximo vídeo.